Pronto. Olha, estamos aqui no dia 28 de novembro de 2022 para a nossa live sobre os símbolos e os arquétipos. Então, estou contando a história de que quando eu comecei a estudar sobre os símbolos, ali pelos anos 2012, eu já havia ouvido falar. A Marisa não está conseguindo me ouvir, pessoal. Ajudem ela aqui. Eu já tinha escutado muito falar, obviamente, no próprio curso de psicologia, a gente estuda muito sobre símbolos, já tinha pegado a ideia, mas aquilo ainda não me puxava como hoje. Né? Hoje a minha vida, eu consigo identificar qualquer coisa por meio desse conhecimento, qualquer coisa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar e comecei a ver que essa questão dos arquétipos era muito mais do que a gente imaginava. Era muito mais do que eu havia aprendido na psicologia, porque o que eu aprendi na psicologia foi que um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung, jovem em relação à idade do Freud, era coisa de quase 20 anos mais novo que Freud, né? Conheceu Freud e se encantou pela psicanálise, mas logo depois teve uma ruptura e foi muito mais além do que o Freud estudar os símbolos, os arquétipos, e acessou esse conhecimento precioso. Mas o que a psicologia traz é que Jung diz que existem 12 tradicionais tipos de arquétipos, e aí esses arquétipos são os arquétipos que mais influenciam na vida do homem e tal, o mago, o bobo da corte, ou seja, bobo da corte, né, uma expressão europeia, a gente não tem bobo da corte. O mago, a gente não tem contato com isso. O mago é coisa de europeu também. Então são símbolos que para a gente não faz muito sentido, não casa muito sentido. Mas quer dizer que não existe o arquétipo? Não, não é isso. Ele usou essa expressão. Ele usou essa única expressão. Então, o bobo da corte, a gente pode usar outra expressão. A gente pode colocar como trabalhador do campo, a gente pode colocar como... O que é o bobo da corte? Vocês sabem o que é o bobo da corte? O bobo da corte eram pessoas para entreter a monarquia, que iam lá e ficavam fazendo aquelas palhaçadas. Os reis ficavam parados, eles iam lá e se apresentavam, enfim, traziam uma apresentação nova, magia, uma mágica, enfim. E aí se chamavam de bobos da corte, né? Que eram as pessoas que entretinham a corte, principalmente a corte francesa gostava muito. E aí tinha um negócio na época na França, até que quando o rei não gostava muito da apresentação, mandava degolar na hora, né? Eles tinham essa tamanha perversão. Então, quando eu estudei isso, me despertou a atenção, mas ficou aquela lacuna. Quando eu comecei a estudar conhecimentos espirituais com isso, quando eu comecei a entrar a fundo nisso, quando eu comecei a observar, eu sempre tive um espírito, primeiro, muito autodidata. Para você acessar o conhecimento, você tem que ser autodidata. Tá? Você tem que passar mais tempo estudando, pensando, concluindo, racionalizando com você mesmo, do que você fazer curso, tá? Fazer curso é maravilhoso. Fazer curso é maravilhoso para você aprender métodos, para você aprender formas. Então, quando você aprende o método científico, você consegue chegar. O método científico, ele faz com que você não conclua nada. No momento em que você conclui e decide que aquilo é aquilo, acabou. Você não permite mais aprendizados ao seu cérebro. Né? Então, o método científico é o que você questionar. E quando você não encontrar perguntas, é porque você não está fazendo a pergunta certa. É porque você não está conseguindo enxergar. E aí todo esse conhecimento começou a abrir para mim. E onde que foi que eu descobri a relação dos arquétipos com aspectos espirituais? Quando eu comecei a estudar os americanos. Em 2004, eu conheci um documentário chamado What's the Bleep Do You Know? Aqui no Brasil chama-se Quem Somos Nós? Documentário muito famoso que foi feito por grandes cientistas americanos, físico quântico, neurobiológico, médicos, pessoas muito inteligentes. Alan Wolf, Joe Dispenza, aquele Amit Goswami, professores de grandes universidades americanas. Eles, em 2004, construíram esse documentário. É um documentário extremamente complexo, mas é muito rico quando você entende tudo o que ele está falando. E aí, o que aconteceu nesse documentário? Em 2004, ainda estava terminando meu curso de psicologia. Eu aprendi coisas incríveis ali. Fiquei maravilhado com aquilo e fui estudar aqueles autores. Só que eu não conseguia entender aquilo. Era muito profundo, muito profundo. 5 anos depois, uma jornalista americana,
desculpa, australiana chamada Rhonda Byrne, uma mulher loira, bonita, teve uma depressão profunda e a filha dela deu um livro para ela chamado A Ciência para Ficar Rico. Nesse livro, ela descobriu que toda a tristeza dela, a angústia dela, a lamúria dela, o sentimento dela, tinha a ver com propósitos de vida, que ela não tinha um propósito de vida. E aí ela, jornalista, conheceu esse documentário, foi atrás dele, isso mais ou menos em 2006, 2007, se encantou e disse, cara, eu vou atrás dessas pessoas, eu vou nos Estados Unidos e vou atrás dessas pessoas. E vou criar com os meus códigos, com os meus símbolos de jornalista, que consigo acessar melhor estas pessoas, vou criar um vocabulário mais simples. E nesse vocabulário mais simples, eu vou conseguir levar este conhecimento, todo descrito aqui no filme Quem Somos Nós, para um público maior. Foi aí que nasceu o livro O Segredo, e logo depois o documentário O Segredo. O documentário O Segredo foi o documentário mais pirateado no mundo, e a Rhonda Byrne se tornou uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, para vocês terem ideia. E aí, ela não esperava que o documentário tivesse todo esse furor, mas todo mundo chegou no segredo. Que segredo? Aquela coisa de que o pensamento cria a realidade, né? Aí, obviamente, ali não haviam técnicos de psicologia, e essa é a grande falha, porque para você aprender esse conhecimento, você tem que saber aplicar a psicologia nesse conhecimento, certo? De física quântica. Então, essa coisa do pensamento, o pensamento virou uma coisa etérea, virou uma coisa de internet, banalizou, virou uma coisa de curso de final de semana e virou uma coisa extremamente pueril, que não é assim, que não é assim. Mas, enfim, né, chamou a atenção e o mundo conheceu uma faceta de um conhecimento muito incrível. E eu comecei a estudar esses caras, comecei a estudar a fundo esses caras, a engolir os livros desses caras, a entender. E aí o arquétipo começou a gritar, os símbolos começaram a gritar. Quando chegou 2012, eu já havia conhecido na universidade, em 2001, um colombiano muito espiritualizado, muito inteligente, chamado Fernando Malcom, que havia vindo a Brasília fazer um evento de antropologia. E eu era apaixonado por esses conhecimentos. Na época que eu entrei na universidade, no ano 2000, eu entrei para fazer psicologia já encantado com os conhecimentos espirituais. Eu já tinha criado uma ruptura na minha vida de adolescente, eu já era um frustrado. Eu não fui aquele adolescente que foi para a política, eu fui aquele adolescente que foi para a espiritualidade. Só que eu não fui para a religião, eu fui para a espiritualidade, eu fui estudar a tudo e a todos, né? E aí, quando eu entrei na psicologia, eu já estava com essa base. E comecei a descobrir, deixa eu só tirar aqui tira para mim o som, Eric. Corta para mim o som de todo mundo aí, deixa só o meu aqui. Aí eu descobri todo esse conhecimento, né? Então, quando eu comecei no estudo dos símbolos, ali no início dos anos 2000, que eu conheci o Fernando Malcom, ele falou, olha, nós vamos lançar um documentário, era 2001, nós vamos lançar um documentário que foi um grande trabalho, vamos lançar numa TV local colombiana, e nós esperamos trazê-lo para o Brasil, né? Eu me lembro de ouvir ele falar coisas encantadoras, assim, ele descrevendo como que se daria a transformação do mundo, e aquilo me chamava a atenção. Pessoal, nós estamos falando de 2001. Naquela época era muito romântico falar sobre isso. Era muito romântico, entendeu? Então, poucas pessoas acertavam. Eu me lembro que eu tinha voltado da universidade nesse mesmo ano de 2001, eu volto já no Fernando Malcom. Estava chegando em casa, minha mãe, morava na época com minha mãe, com os meus pais, isso há 21 anos atrás, mais ou menos, né? Minha mãe disse para mim, olha, eu vou assistir uma palestra de um rapaz, de um senhor que você vai gostar muito. Ele se chama Divaldo Franco. Eu já tinha ouvido falar nele pra caramba, mas nunca tinha... E é uma palestra privativa, uma palestra que poucas pessoas podem ir. Então, deve dar mais ou menos umas 20 pessoas. Eu vou levar você e você conversa com ele, tá bom? Tá bom. Cheguei lá, encantador. Divaldo Franco, para quem não conhece, encantador. Um ser humano incrível,
e uma palavra, uma oratória, um conhecimento encantador. Divaldo fez parte dos meus estudos também, assim, ferozmente. Eu fui atrás dele, conheci ele, eu conversei com ele, mas ele não é uma pessoa tão acessível assim, né? Mas encantador. Divaldo chegou para mim nesse dia, éramos poucas pessoas, eu peguei um livro, cheguei para ele e falei assim, eu sou estudante de psicologia e eu gostaria de saber, o senhor escreve livros, psicografa livros, eu gostaria de saber qual o livro que o senhor poderia me indicar. Ele parou, olhou para mim e falou assim, olha, você é estudante de psicologia? Eu falei, sou. Ele falou, que bom. A psicologia será o maior e mais necessário conhecimento dentro de 20 anos. A espiritualidade me diz que até 2020, esse mundo, a partir de 2020, esse mundo terá a depressão como a maior doença do século. Isso, naquela época, era romantizar a vida. Falar sobre isso era olhar de uma distância muito grande. Você ficava, que legal, que bacana, será? Né? E foi exatamente no ano de 2020 que isso aconteceu. Né? Um pouquinho antes, mas a depressão hoje, dizem que calculam que mais ou menos 1 bilhão tenham depressão e tomam um antidepressivo. Né? Então, naquela época, voltando ao Fernando Malcom, foi no mesmo ano, eu descobri esse conhecimento dos maias. E os maias são um conhecimento profundamente simbólico. Profundamente simbólico. Então, ali eu comecei a estudar, só que só em 2012 foi que o negócio pegou firme em mim. De 2001 até 2010, eu estudava. As coisas chegavam em mim, para eu vivê-las, não era. Eu tinha uma sensibilidade muito grande. Eu conseguia, por exemplo, tenho anotado isso, depois eu mostro para vocês. Eu perguntava para as minhas intuições. Eu aprendi como que é a intuição, como que você usa a intuição, como que você escuta Deus, como que você acessa as coisas, né? Tudo isso eu fui aprendendo. E aí escutei que o meu casamento, que eu ia ter 2 filhos, um casal, assim, que eu ia casar aos 28 anos de idade. Foi exatamente tudo dessa forma como aconteceu. E aí, eu tinha isso, mas isso ainda não era palpável, porque eu ainda não vivia isso. Quando virou 2010, chegou o fatídico ano 2012, eu me lembro que naquela época todo mundo dizia que o mundo ia acabar. Todo mundo falava, a indústria do cinema, os poderosos amavam esse código para poder dominar as pessoas. Fizeram filmes horrorosos, filmes patéticos, documentários horrorosos, documentários patéticos, mas aquilo já estava dentro de mim. Eu já tinha assistido esse documentário, As 7 Profecias Maias, pelo menos umas 3 vezes. E é um documentário de 8 horas. Denso, com muito conhecimento. Tem horas que fica chato, tá? Tem momentos que o documentário fica chato. Porque tem momentos que mostra conhecimentos da cultura maia que são coisas muito delicadas, que você tem que parar para concentrar. Os maias, eles eram exímios matemáticos. E eles sabiam que os astros interferem aqui. Vocês sabem quem adorava estudar astrologia? Vocês sabem quem tinha um conhecimento muito vasto de astrologia e que com isso fez previsões exatamente do que nós estamos vivendo agora? Quem acertar ganha um bombom virtual. Adivinhe, essa pessoa, jamais essa pessoa foi tripudiada, essa pessoa foi debochada. Pela astrologia, ele leu a política, pela astrologia, ele leu uma série de coisas que poderia acontecer. Pela astrologia, ele orientou e cansou de orientar o presidente Bolsonaro. Que coisas aconteceriam se ele não tomasse determinadas providências. Até ele deixou datas. E você consegue ver isso no Twitter dele, você consegue ver isso no Instagram dele. Por mais que ano passado ele tenha nos deixado. Estou falando de Olavo de Carvalho, um grande astrólogo, entendeu? Por isso que as pessoas se encantam tanto pelo Olavo, porque ele realmente acessou esses conhecimentos também. Só que a astrologia é o estudo dos astros. Quem foi que debochou, mitificou e acabou com a astrologia? 2 instituições, os comunistas, ateus, e a Igreja Católica.
A Igreja Católica proibiu a astrologia, ali pelos anos de 1500, 1600, porque as pessoas só tomavam decisões a partir disso. No nosso treinamento de arquétipo, esse agora, eu vou ensinar no curso de Psicologia da Espiritualidade também. Por que esses conhecimentos saíram da Terra? Não é, as pessoas pensam assim, a Igreja Católica foi má. Foi nas mãos do homem. O homem fez maldade. A instituição não. A instituição ela cumpriu componentes de evolução. Então, quando a astrologia saiu da Terra, era porque assim, hoje o Sol está regido pela Lua tal, está regido por não sei que tal, eu não saio de casa. As pessoas literalmente não viviam mais as suas vidas. E quando você fica totalmente dependente das circunstâncias astrológicas, você não atua mais na sua vida. Então, esse conhecimento precisou ser tirado do holofote, esse conhecimento precisou ser arrancado. E aí ele foi arrancado. Nós chegamos próximo a esse ciclo final sem esse conhecimento, o que impossibilita saber que esse ciclo aconteceria. Apesar da gente sempre ouvir e temer o famoso anos 2000. Na década de 80 e 90, nós escutávamos o dia inteiro isso. Me lembro quando eu fui na locadora assistir, alugar um filme, um documentário sobre a vida de Nostradamus. E que eu fiquei com aquilo na cabeça um tempo, assim, assustado, né? E a gente imaginava esses tempos. Só que a gente não conseguia saber como esses tempos viriam, né? E o tais anos 2000, eles começaram cheios de eventos horrorosos. Os primeiros 5 anos dos anos 2000 foram terríveis, mas nós não tínhamos internet tão avançada assim para ficar martelando igual prego na nossa cabeça 24 horas. Mas em 2021, 2001 nós tivemos a Torre Gêmeas, depois nós tivemos o tsunami, nós tivemos uma onda de violência em países. Aí no final dos anos da década inicial dos anos 2000, né, tivemos a ruptura de países ditatoriais como o Egito, a Síria, onde morreram aqueles ditadores, onde foram depostos aqueles ditadores horrorosos, né? Então a gente teve, né, desde o início dos anos 2000, nunca mais foi bom. E o que o Fernando Malcom dizia, e ele falava assim, me lembro dele dizendo no documentário, quem aqui nessa sala estiver prestando bem atenção nessa palestra, nunca mais se esquecerá do que eu vou dizer. Os tempos que virão serão tempos horrorosos, serão tempos incontroláveis. Os símbolos estão aqui, ele botou a mão assim, os símbolos estão aqui. E os símbolos nos dizem isso. Nós estamos falando de uma cultura que preveu detalhes de tudo isso que nós iremos viver. Então, comportamentos que para eles nem eram colocados, mas que nós conseguimos decifrar por meio dos símbolos. E ele falou da liberação sexual, coisas que, obviamente, aqui no Brasil ainda eram de lei. Nos Estados Unidos, como vocês acompanharam no meu Insta, essa maluquice, essa loucura está desde a década de 60, pessoal. A gente só escutou falar dos hippies na escola. E a gente sempre imagina como algo romântico. Mas a gente nunca imaginou que um hippie pegava maconha e dava para o filho dele fumar. A gente nunca imaginou que hippie, aqueles que eram mais velhos, mas os mais jovens simplesmente decidiram na noite podia sair de suas casas, abandonar seus pais e viver deitado no meio da rua. E viver protestando no meio da rua, assaltando casas, invadindo casas, em um dos locais mais nobres dos Estados Unidos. Porque os hippies começaram todo esse processo, jovens chegados da Europa, de barco, de navio, ali pela cidade de Nova York. Aquela região, o maior porto americano é ali. É por ali que os europeus chegavam, né? E foi ali, naquela fazenda, na cidade de Bethel, no condado de Woodstock, que teve o famoso festival de rock, em 1961, se eu não me engano, em setembro de 1961, em que o Jimi Hendrix e vários outros cantores marcaram aquele símbolo ali, né? Professores de Universidade de Harvard. Para quem não sabe, Harvard fica em Boston. Boston fica naquela região ali também. Uma região riquíssima, uma região de judeus, de mercado financeiro, né? Você imagina o que eles não viveram? E a gente está falando de 1961.
entendeu? Então, essa problemática, essa convulsão social do Brasil, o Brasil foi protegido. O Brasil foi energeticamente protegido até que houve uma manifestação arquetípica da ditadura militar, que teve o apoio massivo e intenso dos americanos. Né? Teve o apoio massivo e intenso dos americanos naquele momento, impedindo que o comunismo avançasse. Porque o golpe foi esse. Para que a ditadura militar, os militares aplicaram o golpe, enquanto o outro presidente estava viajando. Né? Porque se não fizesse isso, os comunistas iam fazer. Então, o que os símbolos nos trazem disso tudo? Os símbolos, pessoal, eles são componentes que é assim, ó, como é que você constrói um símbolo? Eu posso construir um símbolo com vocês aqui. E a depender da minha liderança, eu expando esse símbolo, uso esse símbolo e digo a todos, ó, aqui vocês vão pensar amor, família. É muito pueril, mas a gente pode pensar em luta, guerra, a gente pode pensar em qualquer coisa e começa a fazer as associações com esse símbolo. Um símbolo, para ser poderoso, ele precisa ter tempo. Ele precisa ser usado por muitas culturas e ele precisa ter muito tempo. Quando Hitler criou a suástica, ele, na verdade, não criou. A suástica já era um símbolo existente. E ele colocou aquilo ali. E até hoje a suástica nos assusta pra caramba. Por quê? Porque foi proibida por lei. É proibida por lei em todos os lugares o uso da suástica. Por que ela é proibida por lei? E por que, Roberto, o comunismo não é proibido por lei? Porque o Hitler mexeu com a raça, no curso de Psicologia da Espiritualidade eu falo sobre isso, com a raça mais poderosa da Terra em matéria de bens. O Hitler mexeu na raça mais conjunta, na raça mais unida, na raça mais compreensiva com o seu próximo e com a ciência da matemática. Hitler mexeu com os judeus. Então, os judeus muito fortes, né, criaram essas regras. Só por isso. Não é porque o Hitler fez coisas maldosas, ele fez coisas terríveis. Coisas terríveis que Mussolini fez também na Itália, que Lenin fez também na Rússia, que Xi Jinping faz agora na China, que Fidel Castro fez em Cuba, que o Pyongyang lá fez e faz na Coreia do Norte, né? Só que essas pessoas possuem as ideias comunistas por trás e elas são protegidas pelos grandes poderosos do mundo, né? Elas são protegidas porque essas ideias são muito sedutoras. Não pensem vocês que o comunismo está de pé porque ele é simplesmente algo horroroso, feio e maléfico, somente. Não, ele é algo muito inteligente, muito bem articulado, com símbolos muito fortes e que consegue acessar facilmente jovens ou pessoas frágeis do ponto de vista emocional. Então, o símbolo se constitui assim. E aí, como é que a gente faz para que um símbolo se fortaleça? Nós colocamos componentes psicológicos nele. E foi assim que os poderosos sempre fizeram. Foi assim que os poderosos sempre construíram. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, Roberto, me explica uma coisa. Como é que dá para você diferenciar que o que a gente vive agora é um ciclo ou o que a gente vive agora é a maldade natural do homem? Já me fizeram essa pergunta. Vocês conseguem entender essa pergunta? Essa pergunta é muito inteligente. Como assim, Roberto? Você está falando aí que os poderosos têm todo esse conhecimento para manipular as pessoas, fazer o mal. Então é isso que está fazendo o mal. As pessoas me falavam muito na Covid. Tem nada a ver com o ciclo, não. Tem a ver com o homem, a maldade do homem. Muita gente falava isso. Muita gente falava isso. Pessoal, o homem só faz aquilo que Deus permite. Essa é uma frase ampla. Então, para vocês entenderem mais fundo, o homem só faz aquilo que o átomo cria a junção para poder trabalhar. Ele pode querer. Por exemplo, o homem quer viajar na velocidade da luz, mas não deixa acessar esse arquétipo ainda. Mas o Roberto, o homem já consegue chegar? Consegue. Ele consegue deslocar um átomo dentro de uma fração assim na velocidade da luz. Consegue. Só que vai botar uma matéria ali para viajar? Não consegue. Por quê? Porque isso distorce
a própria dimensão, que é o espaço-tempo. Então, não tem como chegar nesse conhecimento ainda. Se não tem como chegar nesse conhecimento ainda, a gente não consegue chegar em determinados locais, determinados pontos de astros. Por exemplo, para ir para Marte, leva 8 meses. Se viajarmos na velocidade da luz, né? Talvez leve minutos ou segundos, não sei, mas leva 8 meses. 8 meses viajando é muita coisa para um espaço-tempo onde você não vai ter gravidade. É muita coisa. Acontecem muitas coisas na vida desses viajantes do tempo ali, entendeu? Então a gente não acessa esse conhecimento. Então só é permitido acessar aquilo que é permitido. E agora, como diziam os maias, nós estamos vivendo essa quebra desses padrões. Esses padrões e essas pessoas têm sido permitido a elas manifestar isso. E elas só estão manifestando porque nós estamos nesse ciclo. E a sensação que a gente tem é que está tudo perdido e tudo descontrolado. E aí eu quero dizer para vocês, essa sensação ela está correta. Está tudo perdido e está tudo descontrolado. Só que dentro de um espaço-tempo relativo. Na hora que esse espaço-tempo acabar, tudo se controla de novo e tudo se regula de novo. Entendeu? Ainda não atingimos o ápice. Eu sinto dizer a quem é otimista, e hoje em dia quem é otimista de que vai acabar amanhã, como diz a frase dos grupos de WhatsApp, todo otimista é um mal informado, e é verdade. Por que mal informado? Porque a informação correta, as pessoas têm medo de pegar elas, porque dói para chegar, mas ela não é catastrófica. Né? Ela não é catastrófica. Como dizia o Fernando, vão acontecer as coisas mais terríveis que já aconteceram na face da Terra, mas acontecerão ao mesmo tempo no mundo inteiro. E nós teremos a sensação de que tudo se acabou. Mas nesse momento é que muitas pessoas vão se levantar e vão adquirir consciência. E vão adquirir... como é que eu sei que a gente está no começo desse processo? Porque a gente está lutando uns contra os outros ainda. A gente só vai chegar no cume do processo quando a gente começar a lutar contra a gente mesmo. Eu sei que muitos de vocês já lutam contra vocês mesmos. É totalmente diferente. A gente ainda precisa lutar contra o outro. Eu desço aqui, se eu descer aqui 2 horas da manhã no meu prédio, eu posso ser assaltado. Né? Então eu ainda tenho que lutar contra outras pessoas. Eu ainda tenho que ir para a rua fazer manifestação. Eu ainda tenho que impedir que a maldade do outro não venha a ferir o meu espaço, o meu campo. E eu ainda tenho que lutar contra mim mesmo. Lutar contra mim mesmo, as minhas tendências, os meus traumas, as minhas emoções, entendeu? Então, pessoal, os símbolos, eles constituem comportamentos, eles constituem crenças emocionais. Quer ver? Pensa na bandeira do Brasil. Quando você pensa na bandeira do Brasil, que emoção que vem? Automaticamente nós estamos totalmente neuroassociados à questão política. Se esses cidadãos que ganharam a eleição, não vou usar essa palavra não, que é muito cruel com a verdade. Se esses cidadãos que roubaram, surrupiaram, machucaram e levaram as eleições num processo não só de urna, tá? Outra coisa, parem de falar que a eleição foi roubada por causa da urna. Isso é pouco, isso não é nada. Isso não é nada. As urnas é um mero e ínfimo detalhe, que até os 48 do segundo tempo, a família Bolsonaro acreditava que daria certo. É um mero e ínfimo detalhe. Tá? É muito mais do que isso. O golpe é todas as instâncias de poder. A mídia, a Rede Globo. Né? A Rede Globo é incrível o que é a Rede Globo, né? Nesse golpe todo. E a STF. Então, a gente tem que parar de usar esses termos. Tá? Então, se essas pessoas assumirem, eles com certeza vão querer caçar a bandeira. Eles vão proibir a bandeira. Ou eles vão querer criar leis ou até mesmo proibição de usar, porque o Exército teve, inclusive o Karnal, o Leandro Karnal, o esquerdinha caviar, o woke, né? O esquerdinha da internet, o bonitinho, o carequinha ateu,
que não se revela por nada nesse mundo, que é um grandiosíssimo de um bosta na vida real, ele postou, né? O Esquerdinha Caviar, filósofo, marxista, ateu, postou que é lei, né? Postou no Instagram dele, é lei. Existe uma lei que não se pode usar a bandeira em qualquer lugar, que não se pode portar a bandeira no carro, que não se pode não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Verdade. Né? A ditadura militar criou leis de respeito e cultiva a bandeira, só que ele é tão cretino, que ele defende as pessoas que queimam a bandeira. Que queimam. Quando ele postou isso, teve gente que colocou, mas peraí, carnal, ele não defende, ele fala que não defende e tal. Né? Porque perde dinheiro, né? Essas pessoas só estão atrás de grana, só são materialistas completamente perdidos, né? São materialistas completamente... Leram, podem ter lido 200 livros, mas não chegaram em um milésimo da verdade. Um milésimo da verdade. Filosofia sem sentido, filosofia sem aplicação, filosofia de racionalização psicológica. Guarda esse termo. Carnal é filosofia de racionalização psicológica. Tá? É aquela pessoa que começa a pensar e ela não para de pensar nunca, porque o que ela quer só é fugir da realidade da vida, que ela não aceita. Então ela acha que ela é inteligente, ela acha que ele é isso, que ele é aquilo, né? Mas enfim. Então, provavelmente eles vão fazer isso com a bandeira, né? Por quê? Porque a bandeira suscita esses sentimentos na gente. E isso é arquétipo. Vocês entenderam? Isso é arquétipo. Quando você pega a bandeira do Brasil, você está lá na bandeira do Brasil, o que tem na bandeira do Brasil? As cores. Aquelas cores suscitam na gente emoções. Hoje são emoções exaltadas. São emoções de luta, de sobrevivência, de paixão, de amor. Né? Eu, quando penso na bandeira do Brasil, eu sinto um amor enorme pelo Brasil. Eu sei a história espiritual do Brasil. Eu sei a missão do Brasil. Imagino que muitos de vocês sabem. Né? Então a gente sente esse amor pelo Brasil. A gente sabe que o Brasil tem essa missão para cumprir. Né? Mas a gente está sendo provado. A gente está sendo terrivelmente provado. Está sendo terrivelmente provado. Por quê? Porque, pessoal, a verdade, você só está nela sob o ponto de vista emocional e sob o ponto de vista da consciência. E tem muita gente que não vale nada e que estava defendendo realmente. Né? Você vê, eu estava vendo hoje o Silas Malafaia, num resort 5 estrelas no Nordeste, deitado, tomando sol. E anteontem ele postou um vídeo revoltadinho chamando todo mundo para ir para frente dos quartéis. Entendeu? Então, muita dessa turminha, sabe? Dessa turminha religiosa não vale um centavo. Não vale um centavo na vida real. Mas estavam lutando do nosso lado. Estavam lutando do nosso lado. Mas não possuem conhecimentos espirituais, possuem conhecimentos das leituras bíblicas, mas não sabem interpretar o além dos símbolos, porque a Bíblia é um livro que contém diversos livros históricos, culturais, e que precisam de conhecimentos para você poder decifrar, principalmente o Velho Testamento. Principalmente o Velho Testamento, que são as leis ali judaicas, cultura judaica, conhecimento judaico, que são muito necessários à nossa cultura, né, que nos fizeram evoluir. Mas tem questões de raça aí também. Os indianos não foram banhados por esses arquétipos. Foram banhados por outros níveis de conhecimento. Os indianos foram banhados por outras práticas espirituais, muito mais aceleradas do que essa. Mas, em contrapartida, poucos chegaram nessas verdades também. Os indianos, aqueles que chegaram nas verdades, foi deturpando e criaram conceitos espirituais de castas. O que são as castas? Alguém sabe? As castas são o seguinte: você nasceu pobre, então você merece ser pobre. E você precisa ser pobre. E você está nascendo pobre porque você aprontou na outra vida. Então você tem que ser pobre, você não pode ascender. Então o indiano começou a cultivar a miséria como forma de autopunição. Né? Tudo deturpação do conhecimento. Tudo deturpação do conhecimento. Porque o conhecimento nasce puro, como dizia Jung, o arquétipo vem puro. Quando ele manifesta no meio, ele começa a perder a sua pureza. Ele vai perdendo a sua pureza. Pessoal, olha como está difícil para a gente se conectar ao amor, ao belo,
Vocês viram lá o que eu postei hoje no Stories, né? O que eles fazem com a gente, o que eles estão fazendo. E vocês pensam que essas empresas estão preocupadas? As pessoas às vezes vejam assim, porque eles pediram desculpa, porque, pessoal, eles recebem caminhões de dinheiro para fazer isso. Dinheiro não é o problema mais. Dinheiro não é o problema mais. Eles são e eles fazem isso exatamente propositalmente. E não é à toa que que a Europa virou um esgoto cultural a céu aberto. Não é à toa que a Europa só vive hoje dos seus monumentos do passado, dos seus símbolos do passado, porque hoje a sociedade europeia é um esgoto, é um nojo. A minha esposa fala para mim, quando que a gente vai voltar na Europa? Eu digo, por mim, nunca mais. A última vez que eu estive na Europa foi em 2012. E a vontade de retornar para lá é zero. E olha que eu atendo muitos pacientes na Europa. Muitos pacientes na Europa. Muitos pacientes em Portugal. Mas a minha vontade de voltar como turista, de ir, é zero. É zero. Por quê? Porque é um povo que, né, tá ali. É um povo que dessas ideias malucas nascem ali, né, e ganham forma nos Estados Unidos. Então vocês pegaram, pessoal, a ideia de que esse momento agora ele é um giro, né, como dizem os maias, um giro galáctico. E esses símbolos, eles sempre estiveram aqui para nos avisar. O Apocalipse, livro escrito por João Evangelista, é um livro extremamente simbólico. E dizem que João Evangelista escreveu o Apocalipse daquela forma exatamente porque seria um dos livros mais fortes que haveria na Bíblia, para que não fosse retirado, para que não fosse sumido. Porque é um livro muito forte e muito impactante, entendeu? Então, isso tudo causa muitos sentimentos que foram trabalhados e que a gente chegou agora. Acreditou-se que o Apocalipse, por diversas vezes em que a Terra passou por situações catastróficas, principalmente a Europa, acreditou-se que eles estavam vivendo o Apocalipse, entendeu? Mas o Apocalipse ele é um conjunto de fatos e situações acontecendo ao mesmo tempo no planeta inteiro, e não em situações separadas, entendeu? Então, desde que esse livro está aqui, ele é tido como, né? Só que a astrologia também dava a base para o entendimento de que esse momento apocalíptico só aconteceria agora, só viria agora a acontecer, entendeu? Então, pessoal, curso Psicologia da Espiritualidade. O que nós vamos estudar nesse curso? Nós vamos estudar a história das raças na Terra. Como que isso aconteceu? Por que existe isso? Por que existe preconceito contra o negro? Quem é o negro? Por que existe o judeu, o indiano? Como que isso se constituiu na Terra? Como que isso começou? De que maneira os símbolos nos mostram isso? E tudo que eu vou dizer para vocês, nada vocês irão acreditar. Tudo vocês irão aprender. É muito diferente aqui. Esse conhecimento não é para acreditar. Acreditar é o seguinte, vai dar certo. Nós vamos vencer nesse momento do Brasil. Se acreditar. Roberto, como? Eu não sei. Eu só sei que nós temos que acreditar. Roberto, é exército? Não. Roberto, é isso? Não sei. É acreditar. Nós temos que acreditar que isso vai dar certo. Esse conhecimento não é para você acreditar. Esse conhecimento é para você saber que será e que é assim. Que foi, que é e que será assim. É um conhecimento verdadeiro, entendeu? De como. E quando você aprende isso, é encantador. Você fala, caramba! Olha, um dos meus mais mágicos momentos de aprendizado eu tive, por exemplo, com a teoria geral da relatividade, do Einstein, foi quando eu fui num brinquedo na Disney. Eu conto essa história no curso. É incrível. É um brinquedo que simula aumento de gravidade. Eu saí do brinquedo, o dia acabou para mim. O dia acabou literalmente para mim. Eu dormi, deitei numa grama assim, minha esposa foi embora com os meus filhos, a minha família brincava, eu falei para ela, ó, eu preciso ficar aqui, senão eu vou pro hotel. E aí, você sair do parque, pegar carro, ou pegar Uber, se deslocar até o hotel, ou seja, uma trabalheira do caramba, né? Eu falei, não, vou ficar aqui, vou melhorar. Eu deitei ali na grama, eu dormi por 3 horas e meia. E um cara me acordou do parque, né?
E eu tava, ou seja, eu tava como um indigente ali, sei lá se eu ronquei, eu fiquei sozinho, né? Mas foi uma experiência incrível, incrível. Então, quando você vive as teorias, é muito legal, é muito bacana, porque você vê que aquilo é aquilo mesmo. Vamos lá, ler aqui. Divaldo é maravilhoso mesmo, a Elo falou. O Eric, na minha visão, o símbolo mais forte do comunismo é a foice e o machado, mas isso muita gente não vê como mal, não. Exatamente, é o símbolo deles, né? A foice e o machado. A foice e o machado, é os símbolos do trabalhador, né? Do proletariado, né? Então, é o símbolo que protege e o símbolo do trabalho, né? É horrível, 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 horrível. E você vê que olha a coloração desse símbolo, né? Ele é amarelo com a cor vermelha, são colorações quentes, são colorações de guerra, de sangue, de excitação, são colorações de revolução. Revolução não funciona. Revolução é o mesmo que você pegar um saco e ficar sacudindo assim, ó, e mexer, 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 e não acontece nada. Evolução é você abrir, pegar, tirar as coisas de dentro, limpar, olhar, entendeu? Revolução é isso. Então a gente não deve carregar essa palavra agora. A gente não deve carregar essa palavra agora, mesmo porque a luta, quando eu falo que a luta ela é longa, ela não é só tirar agora o Lula do poder. Ela é muito mais do que isso. Vocês acham que o Lula voltou ao poder por quê, pessoal? Como dizia o professor Olavo de Carvalho, o comunismo não vai voltar, o comunismo nunca vai voltar ao poder porque ele nunca saiu do poder. A gente só pode dizer que o comunismo vai voltar ao poder o dia que ele sair do poder. Nunca saiu. Quem que tocou as coisas durante a pandemia? Foi o Bolsonaro? Quem que tocou o país durante todo esse tempo? Né? Então, só que as pessoas verem isso, elas não conseguem ver, pessoal. É muito vício, é muito símbolo. É assim, ó, eu como psicólogo, eu pego fácil, fácil, fácil pela foto, assim, eu olho a foto e digo, é aqui, tá aqui o ponto. E são sempre dois pontos que pegam essas pessoas. Dois mínimos pontos. Sexualidade, anotem aí. Sexualidade, sujeito é inclinado à questão sexual, ele é perverso, ele é pedófilo, ele é destituído sexualmente, moralmente, ou ele é homossexual. Ou ele é as duas coisas, porque tem homossexual que é isso também. Não é todo homossexual que é assim, não, tá? Tem muito homossexual normal, equilibrado, não tem nada a ver isso. Estou falando da questão sexual. Por que homossexual, então, Roberto escolhe? Porque afetivamente, é pego pelo cavalo de Troia, afetivo. Essas pessoas me representam, me defendem, gostam de mim. Então eu vou poder desejar quem eu quero, eu vou poder dar o meu toba para quem eu quiser, e eles vão me permitir aqui fazer, né? Eles vão me permitir aqui poder fazer essas coisas. Por isso que muitos padres votam no PT. Muitos, muitos, né? Essa é uma das coisas que mais me dá bronca, exatamente por causa disso, conta da questão sexual. E a questão econômica, a questão do trabalho. São pessoas que são fracassadas, pessoas que não conseguem, que lutam no mercado de trabalho, que é um mercado cruel mesmo, que é um mercado, se você não tiver consciência, lucidez, inteligência, sabedoria, você é engolido. Eu já tive situações na minha vida difíceis, eu já passei por momentos difíceis no trabalho também, e já quis também ter essa ideia. Na verdade, pessoal, eu sou uma pessoa que não sou afeiçoado às ideias capitalistas, selvagens, essa ideia de trabalhar 8 horas, isso para mim é um absurdo, tá? Isso para mim é um absurdo. Acho isso um absurdo, essa coisa de trabalhar final de semana. Não é assim que o mundo deve ser, né? A linha de produção, as metas que precisam ser batidas. Quem trabalha em banco sabe como que é. Isso é perversão humana. Mas isso não é capitalismo, porque o capitalismo, pelo contrário, o capitalismo é a escolha, é a única opção que existe para você não viver isso. Mas quando você cai nas garras disso, é incrível, entendeu? Aí por isso que eu tenho muitos pacientes que trabalham em bancos que votaram no Lula, porque eles acreditam que são eles que vão lutar por uma qualidade de vida melhor que eles nunca tiveram. Trabalham em bancos há 15, 20 anos e estão lá sendo massacrados, né? Você acaba com a sua saúde mental, com a sua saúde física. Isso não é vida, entendeu? Isso não é saudável. Isso não é nada saudável. O sujeito tem que trabalhar um período, porque só se produz um período. Isso aí é a grande verdade.
A Dani está falando aqui de shopping também. É verdade. Né? A culturalização do consumo tresloucado e maluco, ele precisa ter limite. Então é por isso que vem esses débios mentais. Esses débios mentais, eles aparecem para contrapor essas ideias. Entendeu? Para contrapor essas ideias. Então eles ganham força no meio por causa disso. O arquétipo impulsiona eles a criar o caos no meio. Entendeu? Só que aí, claro, eles não são modelo de nada. Mas a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Então, ó, continuando aqui as perguntas. Detesto o LK, Carlos Leandro Carnal, né? Filosofia rasa. E quando esse espaço-tempo terminar e tudo se alinhar de novo? Isso é progressivo, demorado ou seria um realinhamento rápido? Olha, se a gente fizer uma análise do tempo, pessoal, nós temos 22 anos de que o mundo entrou no novo milênio, certo? 22 anos. É nada, é nada. E olha o quanto de coisa foi vivida nesse espaço-tempo. Olha o quanto que o mundo explodiu, eclodiu em tecnologia, em muitas coisas, em muitas mudanças de vida, de patamares, acessos, pessoas tendo acesso à tecnologia, acesso a uma série de outras coisas e, ao mesmo tempo, as loucuras psicológicas. Então, o espaço-tempo ele pode se dilatar para caber muitas experiências num pouco tempo e pode acelerar. Eu acredito que será rápido. Eu não acredito que será assim tão, sabe? Eu acredito que a gente em pouco tempo vai começar a ver essa virada de jogo, essa virada de game, e aqueles projetos ali da Agenda 2030, tudo isso vai falhar. Tudo isso vai falhar, sabe? Mas não vai falhar, pessoal, não é assim, vai falhar e eles vão cair numa cadeira, vão pedir desculpa, vão chorar, vão sofrer. Não, vai falhar na base da guerra, da perturbação. Eles não vão conseguir fazer o que eles querem. Mas isso não vai ser visível assim, o Klaus, que é o criador do Fórum Econômico Mundial, está chorando numa cadeira pedindo desculpa. Ele queria fazer coisas por bem, mas não, esqueça. Entendeu? Esqueçam. Não é assim que a coisa acontece, entendeu? Esse brinquedo seria o espaço da simulação do espaço? Então, esse brinquedo, você já foi na Disney, Eric? Ele fica no Epcot Center. Eu não lembro o nome desse brinquedo, mas ele fica num dos parques que não é... A Disney em Orlando tem 4 parques, o Epcot Kingdom, o Animal Kingdom e o Hollywood Studios, né? O Epcot Center, ele é um parque menor, mas ele tem aquela bola, sabe aquele símbolo da bola da Disney? É lá que fica lá esse parque. E aí tem esse brinquedo, que é o brinquedo mais caro da Disney. Ele custou 45 milhões de dólares e ele é um simulador realmente de uma viagem para o espaço. E para eu narrar tudo isso, eu vou primeiro estragar para quem estiver aprendendo a teoria, porque eu preciso explicar a teoria. Ele dilata o espaço-tempo, entendeu? E ele distorce em você profundamente a noção do espaço-tempo. Você fica completamente alterado. Então tem que explicar a teoria direitinho para mostrar para vocês como que é. Mas foi uma experiência realmente assim marcante para toda a vida e para todo sempre. Tanto é que eu conto em todos os meus cursos, entendeu? Já morreram 2 pessoas nesse brinquedo. Depois vocês pesquisem aí para vocês verem, tá? A Disney já pediram para a Disney desativar esse brinquedo, aí ela não desativou. Ela foi construir um outro simulador dentro do próprio brinquedo. Realmente, você está na fila, a fila é catastrófica. A fila é assim, o tempo todo a gente dizendo, cuidado, se você tem problema de saúde, aí aparece um ator de Hollywood. Você tem problema de saúde? Você tem problema no coração? Então, esse brinquedo não é para você. Aí, quando você está chegando para entrar no brinquedo, tem 2 bifurcas, assim. Tem a fila do leve e a fila do brinquedo real. Entendeu? Ele é uma grua assim, 60, e ele gira você a uma velocidade de quase 80 milhas por hora, que dá mais ou menos aí, deve dar uns 100 quilômetros por hora. Então, você imagina a velocidade que isso chega você lá dentro. E você, pela força centrípeta, você é jogado para fora. Como tem uma coisa que puxa, isso que puxa cria em você a força gravitacional. Entendeu? Então, é uma experiência bastante forte mesmo. E, enfim, foi muito legal esse dia, foi assustador, eu fui sozinho, né, e tinha um cara do meu lado, e ele gritava, e aí eu olhei, não pode olhar para o lado, você tem que ficar olhando para frente, tem uma tela assim na sua frente,
e vão 4 pessoas sentadas do seu lado. São 4 pessoas sentadas, não, 3 pessoas sentadas do seu lado, se você for o da ponta. Eu era o da ponta, eu tinha um cara do meu lado e 2 meninas novinhas. E eu lembro das meninas gritarem muito, e do cara também. E o cara gritava, e ele gritava na minha direção. Então a voz dele vinha, pegava, né? E eu olhei, uma hora eu fui e olhei assim para ele. Quando eu olhei para ele, gente, foi aterrorizante, porque ele não tinha um olho. O olho direito dele não tinha, não existia. Era uma pessoa, a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa sem olho. E quando eu vi, eu na hora raciocinei, esse cara perdeu o olho aqui dentro. Meu Deus do céu, né? E assim, enfim, se eu contar para vocês tudo estraga, entendeu? É porque é muita coisa que aconteceu num curto espaço de tempo. E essa que é o grande aprendizado. Lula voltou para que as máscaras caíssem, para ver quem são os símbolos verdadeiros. Conhecerás a verdade? Exatamente, Lu, é exatamente isso. Voltou para gerar catarse. Voltou para fazer isso. E eles e a força, as forças arquetípicas, as previsões mostraram isso para muitas pessoas. Mostraram isso para muitas pessoas. A força da fala deles. Né? Hoje postaram num grupo lá um rapaz, o presidente do Chile, o Boric, né, em agosto, falou: nós precisamos guerrilhar porque eles vão tomar o poder em agosto. A eleição foi em outubro. Como é que eles sabiam disso? Como é que o pessoal do STF vinha falando aquelas coisas todas? Eles estão falando que eles vão ganhar desde o início. Eles estão colocando, eles estão planejando que eles vão ganhar desde o início. Entendeu? E por quê? Porque eles tinham as costas para isso. Então, assim, urna. Ah, Roberto, foi roubado. Foi roubado. Você acha que o Bolsonaro tem quantos votos a mais? Eu acho que o Bolsonaro tem, naturalmente, ali uns 10 milhões de votos a mais. Mas foi roubado, claro que foi roubado. Foi roubado, mas não foi isso que fez. Que em 2018 também foi roubado. 2018 também foi roubado pra caramba. Foi roubado pra caramba, entendeu? Roubado pra caramba. Muita gente não tinha a menor noção de quem era Haddad, nem votou em Haddad. Entendeu? O apelo popular ao voto no Bolsonaro em 2018, ele não foi maior, só que ele foi um voto de protesto. O voto de protesto foi muito maior. O que aconteceu com o Bolsonaro foi que ele não calou, como o Olavo de Carvalho avisou a ele: você vai cair. O Olavo de Carvalho falou 600 mil. O Olavo de Carvalho abriu uma live com ele durante a pandemia, entendeu? Só que é isso, é arrogância, o cara vai mito, entendeu? Você imagina as pessoas ficarem gritando isso para você. O poder que essa palavra tem, entendeu? Então a pessoa vai se perdendo, ela vai fechando, ela vai cegando. Roberto, mas você acha que isso tudo então está acontecendo por um erro dele? Também, não é só por um erro dele, porque ele é o símbolo. Ele é o símbolo, ele é o conjunto desse símbolo. Pessoal, não sei se o pessoal da psicologia está aqui, os psicólogos, os estudantes de psicologia, quando acabou a eleição, um grande influenciador digital aí me chamou para a gente abrir um grupo com psicólogos e vamos abrir um grupo, vamos fazer a direita da psicologia e tal. Você conhece muita gente do judiciário, vamos fazer, vamos isso. Meu Instagram está sendo acompanhado pelo Deltan Dallagnol, vários deputados também, o pessoal me acompanha, me escreve e tal. Vamos fazer acontecer e tal. Eu falei, vamos fazer acontecer. Aí montou o grupo, fez não sei o quê, ppp. O pessoal foi o Lula ganhar, o cara virou assim, do nada, a cabeça, entendeu? Então, assim, por que eu estou narrando isso? Eu não quero dar detalhes para não expor as pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso? A desunião. A desunião da direita, né? A esquerda, por eles serem materialistas, você pode defecar na boca do outro que ele vai continuar amando. Você pode fazer o que for que ele vai continuar amando. A direita não, qualquer coisinha é motivo para escândalo, para separação, para divisão. Política não é assim. Política sozinho não se ganha nada. Política sozinho você é mero ponto de vista. Só isso. Não ganha nada. Tem que estar unido. E união, ela só se fortalece quando as pessoas estão juntas. União, as pessoas para se fortalecerem têm que estar juntas. E para estarem juntas tem que se suportar. Então essa coisa da liberdade e tal é muito utópico ainda à direita para poder se organizar e se constituir, mas nasceu, arquetipicamente nasceu. E ó, pessoal, o símbolo está aqui em Brasília. Vocês passarem lá no Exército é incrível, você sente a emoção. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de passar lá, eu passo com o carro.
Você sente as pessoas ali, pessoas idosas, sentadas na cadeira, cantando, conversando. Ali que dizem que quem está ali está vivendo uma experiência incrível de comunidade, de apoio, de ajuda, entendeu? Está sendo incrível quem está vivendo aquilo ali. Mas é isso, né? E o globalismo, como entra nisso? A Marta perguntou. Marta, me pergunta de novo com mais assim, pontualidade. O globalismo, como entra nisso? Em que sentido? Entra aonde? Você diz nos símbolos, no golpe que nós levamos, em qual ponto? Para eu poder entender. Pior foi o apoio que ele recebeu, realmente máscaras caíram, a Rosana falou. A Paty escreveu aqui, não aceito que mesmo provando que o Bolsonaro ganhou, ele não volte. Então, Paty, essa é uma ideia que a gente vai ter que elaborar ela com o tempo para saber o que vai acontecer, porque assim, a gente não pode. Hoje eu saí de 3 grupos de WhatsApp. Aí eu saio dos grupos do WhatsApp. As pessoas me escrevem, fazem um drama e falam o que foi, por que você saiu, o que aconteceu, e não sei o quê, porque, assim, eu ter a quantidade de informações que eu tenho e continuar, né, vendo as pessoas falarem que o Lula tem 5 dedos, ver as pessoas falarem que o Lula está morto, e assim, pessoas esclarecidas. Gente, eu tenho uma prima que é fotógrafa do. Ela fotografou o Lula ontem, entendeu? Então, assim, ontem não, hoje. Ela fotografou a chegada dele, mas hoje também. Esteve com ele hoje, né? E fotografou e tá lá. Então, assim, a gente precisa entender que a realidade é quem vai nos tirar do sofrimento. O exercício da realidade, o trabalho da realidade. E não a gente ficar criando coisas. Então, assim, o Bolsonaro vai, eu também não aceito, também é doloroso. A gente está numa onda vibratória muito forte. E nossa, essa vibração nossa é que vai resultar em alguma coisa. É isso que eu quero dizer para vocês, entendeu? Essas pessoas que estão em quartéis, essas pessoas que votaram no Bolsonaro, elas têm um nível energético muito maior, muito mais forte do que os comunistas, muito mais forte. Quem venceu a eleição não foi quem votou no Lula. Quem venceu a eleição foi um globalismo. Foi a Balenciaga, foi a Gucci, foi a Apple, foi o Instagram. Quem venceu a eleição foram essas pessoas. Não foi a Jane, a nossa funcionária daqui de casa que votou no Lula, tadinha, que a gente nunca conversou com ela sobre isso. Foi uma coisa que eu e minha esposa sentamos, conversamos e falamos, ela não vamos mexer nisso porque é profundo nela. Ela é do interior da Bahia, viveu por coisas muito fortes, então ali tem traumas muito severos que neuroassociam na pessoa. Agora, outras pessoas não. Quem eu pude, eu tentei, né? Você acha que esse esforço nosso de fazer, votar, vamos votar, vamos votar, você acha que esse esforço era em vão? Você acha que chamar cantores sertanejos, Neymar, tanta gente que se expôs, você acha que isso era em vão? Você sabia que era golpe, pronto, sentar na cadeira da vida e vamos, é golpe, acabou? Não. Então, acreditou-se que mesmo com golpe nas urnas a gente conseguiria reverter isso, entendeu? E eu acho que nós revertemos. Mas não é fácil assim, pessoal. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. E como diz o Figueiredo, Paulo Figueiredo, lá o jornalista neto, né, do Figueiredo, o Paulo Figueiredo, que é da Jovem Pan, que é muito bom, tá lá nos Estados Unidos, mora lá, já tem green card americano, então tem residência, tem filho, é tudo lá, a vida dele tá lá. Então ele pode falar, nada vai acontecer com ele, né? Nada vai acontecer com ele de qualquer coisa que ele falar. Então ele fala. E aí, pode acontecer com ele a Jovem Pan não sustentar ele mais e tirar ele de lá. E ele falando, gente, não adianta essas informações. Eu passei aqui 2 anos vendo a direita falando semanalmente, Biden vai cair, Biden vai isso e tal. Então, são fake news que as pessoas criam e que muitas vezes vêm da própria esquerda. Então, a gente precisa agora entender a realidade. O que está acontecendo? Eu tenho informações de que parte já tinha essa informação há um tempo. Hoje até o Gustavo me mandou um vídeo do Paulo Figueiredo falando de que parte das Forças Armadas não queria ter essa atitude. Só que não é só isso. Não é só isso. Já passei para quem me acompanha aqui. Né? Tem ameaças de embargo, tem ameaças de fora. E essas ameaças são reais. Essas ameaças não são, a gente vai fazer alguma coisa com vocês. Não.
É ameaçar e fazer, é ameaçar e fazer. O Bolsonaro foi ameaçado durante 4 anos do governo dele. O problema todo é esse. O problema todo é você falar, jogar, instigar e não ter costa quente. Numa guerra, você precisa ter costa quente. Você não adianta ir guerrilhar. Igual o pessoal falando agora, por exemplo. O pessoal falando, a China está vivendo uma revolução igual a nossa. Não está. Não está. A China está começando. Houve um movimento grande nessa última madrugada anterior, né? Porque agora lá na China já é outro dia, já é terça-feira. Houve um movimento muito grande, mas isso precisa escalar. Isso precisa escalar, isso precisa ganhar liderança, isso precisa ter ruptura, isso precisa ter sequestro de policial, isso precisa ter sequestro de gente do governo. É só assim. Sair jogando cadeira no meio dos outros, isso não acontece. Gente, isso aí é só ilusão. Então a gente tem que ver. É real o que está acontecendo. Até onde isso vai escalar? Não sabemos. Não sabemos, entendeu? Não tem apoio. Os chineses ali não têm apoio de ninguém. É eles e com eles mesmo. Então é gente lá de dentro que tem que fazer isso mesmo. E às vezes o poder, que ele faz? O poder ele faz com que aquele que é oprimido, logo mais à frente, se torne o opressor. Só isso. É isso. O Lula, né? Os comunistas são os oprimidos. E eles vão lá e oprimem. Vão lá e no poder, uma vez no poder, vão lá e oprimem. Então, essa mudança real, ela ainda tá longa ainda de acontecer. Então, por isso que a gente tem que ter a visão real. E termos o Bolsonaro aqui é termos só um soldado para nos proteger. Porque enquanto tiver Globo aí fazendo esse barulho, a Globo faz o que quer, a Globo, essa coisa de vacina, essa coisa da Covid, isso é ridículo. Foi ali que o Bolsonaro perdeu. Foi ali que o Bolsonaro perdeu. Foi ali que ele foi combater um combate que ele não deveria. Ali que ele ficou gritando, aquelas falas dele, acabou, chega, parem com isso, que não sei o quê, sabe? Aquilo foi ridículo, porque aquilo é muito fácil de ser usado contra ele. Aquilo não tem argumento. Não tem como se defender daquilo. Entendeu? A gente olha para ele e fala, ele tem esses rompantes e tal, ele não tem essa intenção. Mas para quem está ávido, né, para os homossexuais desequilibrados e perturbados e materialistas, e para os pervertidos sexuais, que são os dois componentes que eu já falei para vocês, aquilo reforça dentro deles as emoções que a Rede Globo repassa. Entendeu? Ele precisa voltar pelo símbolo. Bolsonaro é o soldado necessário. A Patrícia falando, ele precisa voltar pelo símbolo de prosperidade que nos trouxe. Sim, também. Também. Bolsonaro é o soldado necessário, mas que assumiu a estratégia, não ouviu as vozes de comando. Exatamente. Não ouviu as vozes de comando. Pessoal, eu sei de uma coisa que eu vou contar para vocês aqui. Em 2019, o Donald Trump ficou puto com o Bolsonaro. Puto. Puto. Ali mais ou menos em agosto, setembro de 2019. Puto. Mandou um representante dele aqui, falando que o Paulo Guedes estava aplicando, eu esqueci o termo que fala em inglês, que é aplicando como se fosse desvalorizando a moeda americana, para poder ter vantagens em negociações. E puto porque ele havia falado coisas para o Bolsonaro que o Bolsonaro ficou falando. No cercadinho. Tem vídeo do cercadinho. Entendeu? Então, assim, não é assim que a gente ganha uma guerra. Não é assim que a gente ganha uma guerra. Né? Não é assim. É claro que ele é forte, é claro que ele é um homem forte. Mas por que vocês acham que ele está em silêncio agora? Porque a ficha caiu. Porque a ficha caiu. Agora ele está em silêncio. Agora a ficha caiu. Aí a ficha cai, o cara, porra, agora eu tenho que sobreviver. Agora eu preciso fazer alguma coisa para sobreviver. E aí ficam esses códigos, né? Essas bobagens que ficam dizendo que ele posta tal coisa. Aí, Bolsonaro, olha a pulseira dele, ele com a mão assim, olha a pulseira dele, tá escrito Apocalipse. Aí as pessoas fazem umas montagens e todo mundo fica ali delirando nessas coisas, né? Então falhou. Teve um poder muito grande, teve uma oportunidade muito grande. E falhou. E essas falhas nos levaram? Claro que também nos levaram. Não sejamos cegos, mas não sejamos MBL, movimento. Conhecem MBL? Conhece Arthur Duval? Já ouviram falar nesses idiotas?
fui expulso do grupo deles, eu participava do grupo deles no WhatsApp, fui expulso pelo Renan, depois me cobra, eu passo o telefone do Renan para vocês irem lá perturbar ele, manda mensagem para eles, criador do coisa, me expulsou, tinha até os áudios, é porque eu apago tanta coisa, tinha os áudios do Renan me xingando, vocês ele entrando em crise assim, gritando comigo, né? Mas são pessoas covardes, perturbadas, materialistas também, que não valem nada. Vale nada, não tem bom senso, né? O Olavo de Carvalho ficou puto com o Bolsonaro, muito puto, rompeu com ele em determinado momento, entendeu? Só que depois, como ele mesmo falava para os alunos dele, minha inteligência é maior do que a burrice dele. Então eu jamais deixarei de apoiá-lo. Jamais deixarei de apoiá-lo. Só que ninguém tocou a mão no Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho é protegido no universo americano ali também, então teve STF indo para cima dele. O Olavo de Carvalho falou coisas muito piores do que o Daniel Silveira falou para o Alexandre de Moraes. O Olavo de Carvalho falou coisas muito piores do que o Alan dos Santos falou. E não foi preso. Sequer foi ameaçado. Entendeu? Não foi preso, não aconteceu nada com ele. Alan dos Santos está com uma medida de prisão, está sem passaporte. O Daniel Silveira foi preso, ficou preso aqui na Polícia Federal aqui em Brasília durante um ano. E o Olavo de Carvalho falou coisas muito piores, pessoal. Mas muito piores. Entendeu? De Alexandre de Moraes, de tudo. Essa parte que eu não entendo. O porquê ele não tomou uma atitude mais dura com a emissora. Pois é. Não, deixa. Olha só, dizia o Carlos, olha só. Olha aqui, pai. Olha o quanto que a gente cresce. Deixa eles baterem. Isso é o efeito inverso. Olha só, vamos pra rua. Cadê eles na rua? Cadê? Não tem, ninguém vai pra rua apoiar eles. Olha a gente na rua, como é que é. Ilusão. É isso. E aí deixava correr solto. O que ele tinha que fazer? Botar a Polícia Federal para ir para cima dessas pessoas que chamavam ele de genocida, de fascista, entendeu? Punir, botar juiz. Ele tem condição para fazer isso. Não fazia. E aí o que aconteceu? A democracia, por meio da democracia, utilizando os instrumentos da democracia. Quais são os instrumentos da democracia? O principal, falar. Opinião livre e falar. Né? Não só voto, mas falar, emitir opinião. Por meio da democracia, a democracia foi destruindo ele. E ele defendendo a democracia destruindo ele. E ele defendendo a democracia, e ele utilizando a democracia de maneira péssima, comunicando pessimamente, e a democracia destruindo ele. Não falar com a Globo é um presente de Deus, e não foi esse o problema. Não foi esse o problema. Entendeu? Não foi esse o problema. O problema ali é outro. Muito outro. Entendeu? A Nani está falando das 4 linhas da Constituição, né? Isso é conversa fiada. Isso é só para fazer bonitinho, entendeu? Isso é só para fazer bonitinho. Tinha que ter feito outras coisas. Mas também entendo, também tem um lado dele. Ele também não tinha o apoio dos Estados Unidos. Os globalistas estão muito fortes nesse momento. Muito fortes mesmo. Entendeu? Os globalistas estão e são muito fortes. Ameaça o agro. Pessoal, dinheiro é como um átomo. Só funciona se tiver troca. Só funciona se tiver o outro lado. Então, quem é que compra as nossas commodities? A China. Então, assim, é um jogo de xadrez complexo. Complexo pra caramba. Que precisa ter concentração, que precisa ter... Agora, tá aí, o silêncio. Aí você vê, pegaram o Eduardo Bolsonaro hoje na Copa do Mundo, né? Pegaram o Eduardo Bolsonaro hoje sorrindo, vestido com a camisa do Brasil, lá em Doha, né? Então, pessoal, é isso, assim, a gente tem que ter cuidado, tá? Cuidado com a sua vida, preserve a sua vida e olhe para o ideal. E não abrace e não ame políticos. Só isso. Não ame políticos. Não é porque eles não valem nada, não. É porque todo mundo é suscetível a cair, todo mundo é suscetível a errar. Ou você morre um herói, ou você segue vivo até se tornar um vilão. No Brasil é assim. O Pavinato pulou fora do MBL também. Não sei quem é Pavinato. Eu sei que vários pularam fora, né? Vários pularam fora. O Fernando Holliday, um homossexual, negro, muito bacana ele, foi vereador
acho que agora se elegeu deputado federal, né? Cascou fora também. Eles são ridículos. São ridículos. Pessoal, eu vou pedir para o... Mais alguma dúvida? Eu vou pedir para o Gustavo colocar o link. Eu quero que vocês estejam comigo, tá? Quem se inscrever para o curso Psicologia da Espiritualidade vai ganhar o treinamento que começa quinta-feira agora, dos arquétipos. Esse treinamento, ele vai ser de 21 dias. É um treinamento emocional que tem conteúdo teórico e tem técnicas emocionais para a gente trabalhar as nossas emoções, para você poder acessar esse sentimento, para você poder acessar essa situação e para você poder adquirir isso. Você precisa adquirir isso. Você precisa aprender isso. É incrível. Sabe, tudo isso que eu falei aqui agora, dos maias, vou falar para vocês quem são os maias, como que é essa cultura. Por que que a Igreja Católica... Você sabe que todos os feriados da Igreja Católica são astrológicos? Vocês sabem que a astrologia conta o tempo em 10 meses e não em 12? Vocês sabem por que o tempo é contado em 12? Ah, Roberto, sei, porque a Terra gira em torno do Sol, né? Então, isso é uma coisa que é falado para você, né? Os egípcios contavam o tempo assim lá atrás, mas os giros galácticos, a influência real dos ciclos, se dá pelo calendário lunar, que é de 10 meses. E que nós hoje estamos no 9º mês. Que mês que a gente está? Escrevam aí para mim. Qual é o nome do mês que a gente está? Como é que começa o nome do mês que a gente está? Como é que começa? Quais são as 4 primeiras letras do mês? É o 9º mês. Qual é o próximo mês? Quais são as 3 primeiras letras do próximo mês? Faz sentido para vocês agora? E vocês sabem quais são os 2 meses que inseriram? Foi o mês de julho e o mês de agosto, em homenagem aos reis, imperadores Júlio César e Otaviano Augusto. Por isso que o nosso calendário é greco-romano. Mas quando fizeram isso, destituíram a relação com o espaço-tempo. Destituíram Otaviano, né? Júlio César, o sobrinho Otaviano. Eles destituíram essa relação dos ciclos da natureza. Alguém já esteve no Vaticano? O Vaticano é um mar de símbolos. Eu tive no Vaticano. É um mar de símbolos, está tudo lá. Está tudo lá. Essas datas que nós temos, você vê que o carnaval muda todo ano de data, já viram? Por que muda todo ano de data? Por conta dos ciclos. Todo ano muda. A energia lá é incrível, a Cíntia falou, muito forte, muito poder, né? Colunas de muito poder. Então, essas colunas gigantescas de mármore travestindo, né? Tudo expressando poder. Arquétipos de poder. Trono. O trono é um arquétipo de poder, é um símbolo de poder. Entendeu? Eu estou vestido aqui com vocês. Se eu vestir de jaleco, vocês vão começar. Começa nos primeiros minutos a olhar a minha imagem. Entra 10, 15 minutos, vocês já não me veem mais. Só quem vê é o inconsciente. Isso é símbolo também. Entendeu? Eu vou ensinar vocês a usar símbolo. A Cíntia falou muito forte, fui lá com a distensão de joelhos e quando saí não tinha mais dor. Olha que legal. A Índia. O que tem a Índia, Rô? Sugestão, deixar o curso para o início do 2023. O que acha? Não dá, Nani. Porque tem muita gente ansiosa para fazer esse curso. Muita gente ansiosa mesmo. Vamos fazer em dezembro. Venha fazer em dezembro. É um conhecimento muito, 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 muito bom. Em janeiro a gente faz outro curso. Um conhecimento maravilhoso. Quem está falando aí? Alguém está falando? Sem problema, querida. A Cíntia está falando, no momento não consigo fazer porque tenho 2 crianças. Mas olha, você pode ver gravado, você pode ver em outros momentos, tá? E é online, é 100% online. A gente vai ter os nossos encontros, as nossas aulas. Algumas aulas vão ser de madrugada, porque vocês vão fazer exercícios comigo para você colocar o cérebro num determinado estado para você aprender o conhecimento, senão você não aprende, que é um estado do espaço-tempo, senão você não aprende, senão você não escuta, senão você não entende. E aí a gente vai fazer aula de madrugada para você poder entender aquele conhecimento, e aí ele ficar em você.
entendeu? E aí você pode assistir essas aulas depois, não tem problema, tá? Tem muitos exercícios legais também, muitos exercícios fortes. Símbolos, muitos símbolos e deuses indianos. Sim, a Índia também tem muitos símbolos. Foi ali que Jung descobriu sobre os símbolos e os arquétipos. Foi lá na Índia, tá? Foi lá que ele descobriu tudo isso. A Índia usa muitos símbolos. Inclusive, a Índia, os indianos, eles falam, como é que vocês podem colocar o Deus de vocês na cruz? Como é que vocês olham para o Deus de vocês sofrendo na cruz? Porque eles acham que Jesus é o nosso Deus, né? Afinal de contas, é assim que é colocado, né? Então, toda cultura tem o seu Deus, né? E aí, o nosso Deus aqui é Jesus, né? E aí, como é que pode estar sofrendo? Que arquétipo é esse? Dominação. Por que colocam Jesus sofrendo? Para dominar as pessoas. Foram os romanos que fizeram isso. Foram os romanos. Eles que fizeram isso, entendeu? Então, eles que construíram isso. O que vieram com os exilados de Capela? Conta para mim aí, que eu não entendi. Então, foram os romanos que fizeram essa destituição. Os judeus, os símbolos judaicos não são assim também. Entendeu? Os romanos, os latinos, foram eles que pegaram essa coisa da escassez, da pobreza, né, de tudo isso, sabe? É muito forte mesmo, muito forte. Então foram eles que captaram tudo isso e colocaram. Aí colocaram Jesus. Você vai na casa de qualquer pessoa pobre no Brasil, hoje talvez não mais, mas até a década de 90, qualquer pessoa pobre tinha um Jesus pregado na cruz, né? Entendeu? Então, assim, tinha um Jesus ali amarrado na cruz. E aí, essa questão do Cristo ali preso é uma questão de muita escassez, de muita pobreza. E isso é ruim. É ruim, é péssimo. É péssimo. Jesus não tem que estar no seu semblante sofrendo, porque ele não perdeu, ele venceu, né? Vieram com os exilados de Capela também muitos símbolos atuais. Sim, sim, a gente vai falar muito sobre isso no curso. Psicologia da Espiritualidade. Muito, muito mesmo. Tem muitos símbolos que vieram, não só de lá, de várias outras dimensões, de vários outros lugares. A cruz, para mim, significa o livre-arbítrio, opções de 4 caminhos. Pois é, pode ser para uns o sofrimento, para outros a libertação, para uns proteção. Tem muitos símbolos, né? Tem muitos símbolos. O fato é que Jesus foi o ser mais completo da face da Terra. Jesus trouxe, por meio do seu método cerebral de imagem, todos os arquétipos que nós precisávamos para evoluir. Por isso que ele ensinou daquela forma. Vai ensinar para a gente a usar o símbolo da nossa vida e prosperidade? Com certeza. Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Teve muita gente, muitos alunos que já viraram o jogo. Muita gente mesmo, que virou o jogo, mudou, usando esses símbolos, usando... Vou passar para vocês os símbolos mais fortes do Egito Antigo. Como que eles trabalhavam, vou passar vídeos. Tem gente que fica tonta, tem gente que fica zonzo, tem gente que fica meio assim aéreo, tem gente que fala para mim, nossa, Roberto, é muito forte isso, meu Deus. Aí tem gente que passa, aí eu falo assim, ó, não passa, você está aprendendo comigo, não é para você passar para ninguém, ouviu, ouviu. Aí eu vou lá e ponho um vídeo lá no meu canal, aí eu falo isso, aí dá 10 minutos, o vídeo tem 200 views, 300 views. Porque a pessoa teima. Aí no dia seguinte, Roberto, ó, fulano passou mal. Você pode ajudar fulano? Não, posso não. Ah, mas, pô, desculpa. Uai, eu falei, então agora você se vira aí. Por quê? Porque são símbolos fortes. Porque são coisas fortes, porque mexem nas nossas emoções. Vocês acham que a gente não é próspero por quê na nossa vida? Vocês acham que a gente não quer? É porque a gente tem uma série de traumas, de emoções que travam esses símbolos de trabalharem. Se você encaixota o símbolo ali e empurra, pode fazer mal para a pessoa. Vai ensinar a gente a usar os símbolos. Já respondi essa daí. Teremos acesso gravado só ao curso além de ao vivo? Sim, vocês terão acesso a todas as aulas, tá? Para quem quiser a aula, ter a aula consigo, a gente encaminha, porque tem que encaminhar pela internet. É o seguinte,
Quando eu dava cursos online, eu fazia toda essa, sabe essa coisinha que o pessoal faz? Bota lá na plataforma, paga a plataforma, faz isso aqui. Pessoal, isso só gera custo, isso só aumenta os nossos custos. A gente coloca outras pessoas para ganhar dinheiro com a nossa relação monetária. Isso só gera uma série de questões. Então, assim, simplifiquemos. Como é que simplifica? O YouTube é a melhor plataforma, que é mais fácil acesso para todo mundo. Tem outras plataformas também. Eu já usei o Vimeo, eu já usei o próprio Hotmart, mas a gente pode passar, por exemplo, pelo Telegram. O Telegram é muito legal para passar aulas. Eu tenho muito conteúdo legal no Telegram. Muito conteúdo legal. Tem documentários legais, grandes, entendeu? Alberto falou, entrei porque sou seu fã e te conheço há anos, você sabe muito, seu nome. Obrigado, querido. Albertão realmente está na nossa trajetória, na nossa caminhada aí há muito tempo. É uma pessoa muito querida mesmo. Tá? Beleza? Fechou? Não tem desculpa, não tem nada. Você vai vir aprender esse conhecimento comigo. Você não tem desculpa financeira. Ah, Roberto, a desculpa financeira é a mais frajola de todas, tá? Não use isso, não ponha isso. Eu vou dar o primeiro dia que eu der aula para você, eu vou fazer você recuperar esse dinheiro com comando mental. E que nem é um investimento tão alto assim. Vamos treinar o nosso emocional. Os tempos que hão de vir serão tempos difíceis. Porque o comunismo vai subir, porque o Lula vai subir a rampa. Com o Lula subindo rampa ou não, os tempos são difíceis. Quando o Bolsonaro assumiu, eu estava em 2019 com meu querido amigo Geraldinho, que fez um evento em Belo Horizonte lotado para mais de 200 mil pessoas, inclusive na internet, chamado Data Limite. Depois pesquisem o Data Limite. E aí Geraldinho fez esse evento, eu não pude ir, junto com o Posati, Juliano Posati, que tem uma produtora grande de filme e de cinema, e comemoraram no mês de julho de 2019. Entramos na nova era. Entramos na nova era porque Chico Xavier nos disse que a partir desse momento estamos na nova era. Eu conheci o Juliano Posati, falei para ele, vocês vão cair num cavalo bem grande. Não, que nada, não teve guerra nuclear, vai ser tudo maravilhoso. Nem preciso dizer para vocês o que aconteceu nos próximos 3 anos, né, pessoal? Nem preciso dizer para vocês o que aconteceu. E olha que nós estamos... Não, Cíntia, não entramos na quinta dimensão. Vou falar sobre isso no curso. Nós estamos entrando na quarta dimensão, tá? A quinta dimensão é a dimensão do pensamento. Ela ainda está muito distante da gente. Ela é enlouquecedora para a nossa atual evolução. Vamos falar de dimensão de aspectos científicos, não do que o fulano, o beltrano, o cicrano, que tem uma rede social na internet, que diz que tem 400 mil seguidores e que ele fala sobre isso e aquilo. Esqueçam isso. Tem ciência para explicar isso e para provar isso. Nós estamos entrando na quarta dimensão, a dimensão que os mais chamam de o tempo do não tempo. Os tempos do não tempo, porque não haverá mais tempo. Então, nós estamos adentrando isso emocionalmente. Nosso sentimento está começando a acelerar. A gente sente que as coisas estão aceleradas. A gente sente que tudo acontece ao mesmo tempo. A gente sente que tudo está na nossa cabeça ao mesmo tempo. Isso é a fração da quarta dimensão. As frações da quarta dimensão. A quinta dimensão é a totalidade disso. É o pensamento, é o mundo das ideias, como Platão falou. Tudo desordenado, tudo destituído. Na quarta dimensão é onde estão os arquétipos, é onde vibram os arquétipos. Entendeu? Pessoal, o que destituíram essas questões de dimensão, entendeu? Uma vez eu fiz uma live com uma moça, um canal grande na internet, 400 e tantos mil seguidores. Aí no meio da live, ela estava comigo com a live assim, aí ela virou e falou assim para mim, porque o meu mentor espiritual disse que eu vivo em 11ª dimensão. Falei, 11ª dimensão. Digo, putz, caramba.
os estudos que eu já estudei, eu consegui compreender até a sexta, né? A partir da sexta você já não entende nada. Nada, 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 nada. O Universo numa Casca de Nós, livro do Stephen Hawking, em que ele fala até a 11ª dimensão. Ali eu vivo na 11ª dimensão. Aí começamos a live. No meio da live ela fez assim, ó. A gente começou a falar de assuntos espirituais, e no meio da live ela fazia assim. Sabe o que é isso? Se eu começar a falar aqui para vocês das outras dimensões, no tom de voz que eu falo proposital, vocês vão começar a sentir sono. Por que sentir sono? Porque vai desligando a mente, vai entrando numa outra dimensão, e no momento em que entra numa outra dimensão, que é a próxima, que é a quarta, você começa a desgarrar. Se eu começar a falar de Jesus para vocês, vai começar a dar uma sensação assim, porque nós estamos num momento conflituoso, difícil, de dor. Então a gente não acessa a consciência, a gente só relaxa a bioquímica. O que quer dizer isso? A pessoa não aguenta o conhecimento. Ela não suporta o conhecimento. Se ela não conhece, não suporta falar das coisas da terra, como é que ela vai suportar falar das coisas do céu? Então, Jesus falou sobre isso, quando Nicodemos perguntou para ele sobre nascer de novo. E Nicodemos e os evangélicos interpretam isso como batismo, e não tem nada a ver com batismo. Porque uma coisa é o batismo, outra coisa ele falou nascer no ventre de uma mãe. Ele estava falando sobre reencarnação. E aí Nicodemos perguntou para ele, mas como é que pode um homem nascer de novo? Ele falou, como é que eu posso falar para vocês as coisas do céu se vocês mal compreendem as coisas da terra? Então as coisas do céu precisa ter um cérebro preparado, precisa ter um cérebro já vencido. A gente tem medo de acessar esses conhecimentos. Ao longo do tempo o Estado nos colocou medo. Por quê? Porque consciência é isso, pessoal. Ter consciência faz com que você... Por que eu apoio o Bolsonaro? Porque eu sei de todas as merdas que ele faz, mas eu sei de um ponto dele. A intenção dele. A intenção dele é única, é magnífica. É fazer o bem, é procurar o bem, é querer o bem. Ele quer o bem, ele não sabe como. Porque, porra, nem eu sei como. Ninguém aqui sabe como. Como é que ele vai saber como? Porque não tem como. Um dos segredos da física quântica e da materialização das experiências nessa dimensão é de que nós não controlamos o como. Vou ensinar para vocês isso também, que quando você quer uma coisa, essa coisa está aqui, essa coisa está aqui, você quer ela, se você ficar pensando como isso vai acontecer, você vai criar uma única possibilidade. Vou fazer uma imagem. Você quer ter R$ 1 milhão. Você diz assim, eu vou ter R$ 1 milhão ganhando na loteria. Você está criando uma única possibilidade para esse R$ 1 milhão chegar até você. E é uma possibilidade muito forte no universo, porque tem milhares de pessoas tentando essa possibilidade. Então você vai confrontar com uma série de coisas para chegar nessa possibilidade. Eu quero ganhar R$ 1 milhão. Como? Não importa e eu não sei. Eu quero R$ 1 milhão. Aí você abre o campo da infinita possibilidade, que é uma teoria criada por Heisenberg, um grande físico quântico, que falou exatamente sobre isso. O campo das infinitas possibilidades do átomo. O deslocamento que o átomo faz, ele tem infinitos caminhos pelos quais a gente não controla. Então, isso quer dizer que, conclui-se que nós não somos criadores. Nós somos co-criadores. Nós não criamos o átomo. Nós misturamos o átomo. Nós não somos deuses. Nós apenas pegamos aquilo que Deus nos oferece e criamos com base naquilo que Ele nos oferece. Sabe aquelas frases de sabedoria? Entrega na mão de Deus. É isso. Por que essas frases funcionavam antigamente? Porque elas são frases reais, que funcionam na realidade. Porque a realidade última é assim que ela funciona. Por isso que entrega na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura. Já ouviu essa música? A mão de Deus, pois é. Né?
Quando a gente está sofrendo, a gente vai lá para a igreja e fica lá, chorando, sofrendo. Mas é os recursos que a gente tem, né, pessoal? Graças a Deus tem igreja. Por isso é que está tudo, tá vendo? Várias igrejas na Europa fecharam nos últimos 10 anos. E igrejas viraram boates. Olha que coisa louca. Eu me lembro quando em 2012 eu estava na França, em Paris, e uma guia, naquela época eu viajei de turismo, eu e minha esposa, então era um grupo de turistas e tal, e eu acho muito legal viajar assim. Isso se acabou, né? Hoje é cada um por si, Deus por todos. E aí eu lembro da guia, que era francesa, dizia o seguinte, a gente estava passando numa região cara em Paris, assim, nobre, e ela falou, olha, pessoal, esses prédios aqui, todos eles, estão sendo comprados por muçulmanos. Os árabes estão invadindo o centro de Paris. E dentro de alguns poucos anos, Paris será tomada por essas culturas. O impedimento do globalismo não ter tomado conta ainda da Europa vem dos muçulmanos. Vem dos muçulmanos, entendeu? Só isso. Por isso que o globalismo não tomou conta. Só por causa disso. Porque os muçulmanos tomaram conta. O Neymar joga onde? No Paris Saint-Germain. Quem é dono do Paris Saint-Germain? O Catar. Entendeu? Então, eles pagaram uma baba por essa Copa do Mundo. Muita grana. 200 e cacetada de bilhões de dólares por essa Copa do Mundo. Para levar para lá. Então, você vê que tudo tem grana no meio, né, pessoal? Distorção do dinheiro. Não é culpa do dinheiro. É o ser humano materialista, que não se relaciona de maneira equilibrada com o dinheiro. Porque no mundo bem melhor vai ter hotel de luxo para todo mundo, no mundo bem melhor vai ter tudo para todo mundo. No mundo bem melhor nós vamos viver de filosofia, nós vamos viver de outras dimensões, de aspirar conhecimentos de outras dimensões, de conhecer outras experiências, muito mais sensoriais, infinitamente mais sensoriais do que essas que a gente vive hoje, né? Esquece esse jeito de viver o mundo tão separado, né? Reencarnação é o elo perdido do catolicismo. Pois é, não só do catolicismo, né? De muitas culturas retiraram esse conhecimento também. Esse mais precioso conhecimento, juntamente com os arquétipos. Essa mais preciosa verdade, que não faz sentido para os cérebros que temem a verdade. Por isso que não faz sentido. O que é fazer sentir? Aprende isso aí. Fazer sentido é fazer sentir. Só se aprende pelo sentimento. Então, fazer sentido é quando você aprende o conhecimento. Entendeu? Então, mais uma pergunta para a gente fechar. Isso serve para qualquer desejo, né? Sim, você está falando como que as coisas acontecem, né, Nani? É para qualquer desejo. Tanto é que eles estudam na escola o francês desde criança. Eu não sei o que teve ali do francês. Mas se você está falando do desejo, é isso aí. É para qualquer desejo que a gente tenha, né? A estratégia é essa. Ah, os árabes, né? Sim, sim, sim. Exatamente, eles dominaram ali. Eles são uma cultura muito materialista, mas não possuem travas, bloqueios com os aspectos financeiros, igual os romanos, igual a nossa cultura, que eu vou explicar para vocês no curso. Por que que a nossa cultura? Você sabe de qual raça que nós somos? Nós somos da raça ariana. Nós somos da raça que o Hitler quis imperar na Terra. Entendeu? E essa raça foi posto muito conflito nela, financeiro. Muito, muito conflito financeiro. Mas foi posto de propósito. Foi necessário ser posto isso. Senão, a raça mais poderosa. Foi a que mais se expandiu pelo mundo, foi a que viajou o mundo, foi a que dominou os continentes africanos, os continentes americanos, foi a que dominou a Ásia, foi a que levou a sua dominação para o mundo todo. Então, nela haveria de ser. Foi a raça que construiu o comunismo, a raça que construiu o capitalismo, foi a raça que construiu o catolicismo. Foi essa, os arianos europeus. O Catar gastou mais de 229 bilhões para preparar o país para sediar a Copa do Mundo. Olha aí. Incrível, né, pessoal? Incrível. Doutor Roberto, o que o senhor acha que vai acontecer com o Brasil? Eu acho que nós vamos sangrar, eu acho que nós vamos viver processos dolorosos, mas eu acho que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Quando eu estava na cadeia, eu me lembro que um preso chegou. Vamos parar a gravação?
e eu conto essa história para vocês. Quem está vendo depois, já era. Beijo para vocês. Desliga aí, Eric.